Olá, pessoal! Bom, nessa aula, agora que a gente já tem a nossa máquina configurada, né, com o servidor do Mongo, com o Studio 3T, a gente vai criar, de fato, o nosso database de loja, né, que é o nome que a gente deu, e vamos criar também onde a gente vai armazenar as informações sobre usuário e produto. Então vamos lá, pessoal. Abrindo aqui o meu Studio 3T, basicamente ele vai abrir dessa forma para vocês. O que muda, né? Que vocês não vão ter essa pasta outras conexões. Eu tenho porque eu tenho outros tipos de conexões. Eu já utilizo o Studio 3T, né? No caso de vocês, vocês não vão ter nenhuma informação aqui além do local resources aqui, né? Talvez nem ele tenha também. Então a gente vai fazer a nossa primeira conexão com o Mongo, com o servidor do Mongo, né? Como a gente viu aqui no desenho, a gente precisa fazer com que o Studio 3T se comunique com o nosso database, que é o Mongo. Legal? Bom, então como que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui em New Connection. E aí, pessoal, tem dois tipos de conexão. A conexão via string, que basicamente a gente tem uma string bem grande que contém informações de conexão, mas esse não é o nosso caso. Por quê? Porque a gente vai fazer uma configuração manual. Então, vou clicar na segunda opção, clicar em Next. Legal. Aí ele pede para eu colocar um nome para essa conexão. Eu vou chamar aqui de conexão local, por exemplo, né? Ou melhor, só local, né? Porque eu evito colocar acento, né, nessas partes. Então eu vou deixar só local mesmo, eu já sei que é o da minha máquina, né? Legal. Preciso mexer em mais alguma coisa, professor? Não, não precisa. A gente já tem aqui o servidor como localhost, ou seja, da minha máquina. É a minha máquina que hospeda o servidor do Mongo. E eu tenho a minha porta 27017, né? Então, vamos testar a conexão aqui. Tudo ok. Então, ele conectou no servidor. Vou salvar. Legal, pessoal. A partir daí, já começa a aparecer uma conexão que é a que a gente criou. Então, ou eu clico duas vezes em cima dela, ou eu clico em cima dela uma vez e clico em Connect. Legal, pessoal. A gente fez a instalação. Agora, o nosso Studio 3T fez a conexão aqui no ambiente local na nossa máquina. E vocês vão ver que já existem alguns databases aqui, né? Esses databases guardam informações básicas do próprio servidor do Mongo. A gente não apaga eles de maneira nenhuma e a gente também não vai mexer com eles. Pessoal, vamos lá no nosso desenho. Vocês vão ver que é muito semelhante ao que a gente tem aqui, né? É o desenho de um database, de um banco de dados. Então, se a gente falou que o nosso banco de dados ele é loja, ele é um banco de dados que é para uma loja, né? Então, o que eu vou fazer aqui é criar esse database. Como a gente cria esse database aqui, né? A gente vai fazer primeiro pela interface, né? Porque aí depois eu mostro para vocês como a gente faria pelo IntelliShell que a gente tem aqui, tá bom? Então, primeiro pela interface. Clico com o botão direito em cima da minha conexão e vou clicar aqui em add database. Então, ele pede qual o nome do seu database, né? Então, a gente quer um database chamado loja. Eu quero guardar as informações para minha loja. Na verdade, eu quero fazer como uma academia, professor. Então, você pode escrever aqui que o nome do seu database é academia. Então, eu vou voltar aqui para a loja, vou clicar em OK. E olha que interessante, né? Já surgiu aqui o meu novo database. Se eu expandir ele, ele fala, olha, você tem 0 coleções, 0 views e 0 dessa informação de system, né? Por enquanto, o que importa para a gente são as coleções. Por quê? Vamos voltar aqui no desenho. Eu preciso guardar as informações de usuário, certo? Mas eu não vou guardar para uma loja as informações só de um usuário. Eu não vou guardar só o nome do Nathan.
Eu vou guardar o nome do Natan, do Lucas, do Mateus, do João, da Patrícia, da Paloma, então de várias pessoas, né? Então isso é uma coleção, são várias pessoas. Eu preciso guardar várias vezes essa mesma informação. Então, por exemplo, se a minha entidade foi chamada de usuário, eu vou criar uma coleção de usuários. Eu quero guardar vários usuários, né? Então, basicamente, como eu crio uma coleção, botão direito aqui em cima do nosso database, vamos clicar aqui em add collection, e aí ele vai pedir o nome da nossa coleção. Então, eu quero criar a coleção de usuários. Por enquanto, pessoal, essas informações aqui, elas não são interessantes para a gente não precisa mexer nelas, tá bom? Então, eu só vou colocar o nome, clicar em Create. Legal! Quando eu já criei pela interface, o próprio IntelliShell aqui, né, o próprio Studio 3T, já abriu como se fosse um CMD aqui para mim, né? E ele já fez uma consulta nessa nova collection. Então, ele não trouxe nada, obviamente, porque a gente não inseriu nenhum registro, mas essa coleção de dados já existe, eu já posso guardar informações nela. Legal! Então, qual que é o próximo agora? É a coleção de produtos. Então, eu vou criar essa coleção com botão direito aqui em loja, add collection, ou em collections e add collection, então tanto faz. Então, e aí, agora eu quero guardar as informações de produtos. Legal. Bom, é isso. Basicamente, eu já criei a minha estrutura base, que a gente vai trabalhar ao longo do curso. Eu tenho o meu banco de dados loja, que é como a gente definiu aqui. Eu tenho o nosso coleção para guardar informações de usuários e as informações de produtos. Legal, pessoal. Então, nesse primeiro módulo, é isso. A gente já conseguiu criar as nossas primeiras coleções, o nosso primeiro database, e agora a gente pode começar a pensar em como a gente inclui essas informações, como eu guardo elas, né? Esse tipo aqui, ele importa? Então, isso a gente vai ver no próximo módulo, pessoal. Então, é isso e até o próximo módulo.